Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Hoje nós vamos bater um papo sobre como destravar as suas vendas. É isso mesmo. Na maioria das vezes você já tem habilidade, você tem técnica, você tem script, você sabe o que fazer, mas chega na hora de fazer a ligação, estar de cara a cara com o seu cliente, ou fazer aquela abordagem no WhatsApp, você trava, congela e simplesmente não consegue avançar. É exatamente isso que diferencia os campeões de vendas e aquelas pessoas que estão com suas vendas absolutamente travadas. E para bater esse papo, eu trouxe aqui Lisiane Fonseca, que tem um vasto currículo, inclusive é a única treinadora ativa no Brasil do Dr. Joe Dispenza. Tem um currículo enorme que eu não vou me atrever a falar aqui agora, vou pedir para ela mesmo se apresentar. Seja bem-vinda, Lisiane. Obrigada, Vini. Obrigada. Bom, como você disse, sou treinadora certificada pelo Dr. Joe Dispenza. Na minha opinião, uma das mentes mais brilhantes da atualidade. Ele é literalmente um gênio. Eu fui treinada por ele para dar um treinamento que se chama Mude Sua Mente, Crie Novos Resultados, que foi totalmente desenvolvido com base na neurociência, a neurociência da transformação. Tem todo o embasamento científico. E, além disso, tenho diversas formações na área do desenvolvimento humano, viajei o mundo, você sabe, estudando várias coisas. Sim. E eu trago toda essa filosofia, não só de ciência, mas também todas essas filosofias orientais de controle de mente e corpo. Eu trago isso para o meu dia a dia com os meus clientes e ajudo eles a destravarem suas Muito vendas. bem, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos bater um papo sobre como destrava essas vendas? Vamos. Porque tem muita gente que tem conteúdo, tem conhecimento, mas fica travado. É. Por que isso acontece, Lisiane? É uma pergunta bem complexa, né, Vini? Porque pode ser uma série de coisas. Eu acho que a primeira delas, a primeira coisa que a pessoa tem que começar a olhar é se ela tem de fato convicção naquilo que ela está fazendo. Boa. Ou, na verdade, uma convicção em relação a si mesmo. Qual que é a sua autoimagem? Porque você mesmo disse, acho que você ou o Flávio Augusto falou lá no Acelera, que o termo vendedor já traz Já consigo, traz a dor. já traz a dor. Vendedor. Exatamente. E traz também toda aquela resistência, aquela coisa de, ele foi ser vendedor porque não deu certo na profissão, né? Então já tem essa carga que as pessoas trazem para a atividade delas. Então a primeira coisa que eu pergunto, você tem orgulho? Você bate no peito e fala, eu sou vendedor? Eu tenho Uhum, orgulho do que eu faço? E a maioria uhum, das pessoas fala, não, eu tenho, eu tenho. Mas isso fica uhum, muito claro quando ela fala, quando eu ligo para alguém, eu sinto que eu tô fazendo telemarketing. uhum. Eu não ligo porque eu não quero incomodar. Tá na Aham. cara que a pessoa não tem convicção, tá? Boa. E eu que já atendi campeões de vendas, eu sei que essas pessoas, eles batem no peito e falam, eu vendo, o ramo que eu atendo é seguro de vida, né? Eles batem no peito e falam, eu sou vendedor de seguro de vida, com muito orgulho, tá? Lisiane, só para o pessoal entender aqui, fala um pouquinho de algum resultado, de algum mentorado seu que já teve relacionado às vendas. Como que ele chegou e como que ele saiu depois do processo em termos de vendas? Bom, nossa, tenho vários casos, né? Inclusive aqui, antes da gente começar, eu estava ouvindo a mensagem de uma cliente minha que estava completamente travada, pensando em desistir mesmo, Uhum. angustiada. E eu falei para ela: você não vai desistir enquanto a gente não processar essas emoções de maneira saudável, porque você está tomando uma decisão de sair da empresa com base nas emoções que você está sentindo, né? Então a gente trabalhou as emoções dela, uma técnica chamada tapping, que eu utilizo muito nas minhas sessões, que é uma técnica que te ajuda a diminuir de forma significativa suas reações emocionais diante das adversidades, ou, né, de acordo com os pensamentos que você está tendo, que são negativos, a gente consegue diminuir essa carga emocional e aí você consegue ver as coisas como elas realmente são. E aí depois a gente trabalhou, né, depois que ela processou essa angústia que ela estava sentindo, a dúvida, a gente trabalhou a convicção nela, a convicção Uhum. no que ela vende, a convicção que ela vai atingir os objetivos. E hoje é de 19, ela mandou mensagem, falou assim, Liz, você lembra quando eu pensava em desistir? Hoje é 19, já bati a minha meta, ainda Uau, faltam mais de 10 uau. dias para o final do mês. E ela é uma outra pessoa completamente diferente. Então, no meu trabalho, eu sempre bato nessa tecla. Não é mudar hábito, é mudar a personalidade. Cacetada, mudar a personalidade. É E esse isso. é o maior desafio de todos. É o maior Porque eu desafio. nasci assim, eu sou assim, esse é o meu jeito. Eu acho que quando a pessoa fala isso, é a principal desculpa para ela não querer mudar. E todo mundo quer uma mudança, mas ninguém quer mudar. Exatamente. E mudar a si mesmo talvez seja a parte mais difícil entre todas as coisas. Se a pessoa não está disposta a fazer essa mudança interna, como é que ela vai conseguir ter uma mudança externa de resultado, né? Então, às vezes a gente está buscando fora, sendo que na verdade
teria que mudar do lado de dentro. É exatamente isso. Eu sempre falo, pensa assim, nosso cérebro é um projetor, né? Então, você está vendo as suas projeções ali, os seus resultados ali na tela. Você está olhando para a tela e falando, não estou gostando daquele resultado. Aí você vai lá e rasga a tela. O que vai acontecer? Vai projetar na parede. Ah, eu Perfeito. continuo não gostando. Você vai lá e quebra a parede. Vai projetar onde? Vai projetar no chão. Por quê? Porque Uhum. a projeção continua a mesma. Uhum. Então, não adianta a gente querer mudar os hábitos, focar em eu quero focar na meta, eu quero Não, atingir não. E isso. agora é o script. Não, preciso mudar o meu script. Porque o meu script é que tá ruim. É o script que tá ruim, não tá funcionando. Esse modelo de abordagem não funciona. Né? E aí ela quer reinventar o mundo, quer reinventar várias formas diferentes, sendo que ela, na hora que vai falar, não passa energia. Não passa Exatamente. Não segurança, fala, não não tá na passa mesma frequência, convicção. não passa convicção. E é tão louco isso porque a gente sente. Né? Eu acho que convicção é uma espécie de energia, né? A outra pessoa do outro lado sente. É, E se você não está transmitindo isso, se não está transpassando isso, a outra pessoa vai ficar insegura e aí vai te dar um não. sim. Agora, quem tem convicção, ainda que receba um não, entende que talvez seja ainda não. Isso Uhum, faz toda a diferença. Recentemente, exatamente. agora eu tive um caso aqui que eu fiz uma proposta para um cliente e um contrato era de 40 mil reais. Não, vou pensar, tal, etc. Beleza. Me deu chá de cadeira, não me respondia mais no WhatsApp, passava os dias sem me dar retorno. E eu até comentei com outra pessoa, que era em comum ali, eu falei, olha, esse não é ainda não. Vai voltar. E voltou com um contrato mais caro, pagando um contrato mais caro. Mas se eu receber esse não, ou esse ghost, né, esse fantasma, a pessoa não me responde mais, vou dar lost nesse contato. Se eu encaro isso dessa forma, eu já começo perdendo e automaticamente não vou conseguir converter essa venda um pouquinho mais na frente. Dentro da minha cabeça funciona assim: todo não é ainda não. Legal. Todo não é ainda não. Mas isso é um modelo mental que eu adotei para mim. Sim. Então, eu me blindo até de uma possível frustração. Porque se a pessoa falar não, na minha cabeça já é Ainda não. ainda não. Muito legal. Como é que você enxerga, Lisiane, essa parte das frustrações relacionadas à venda? A gente sabe que vender é tomar não o tempo inteiro. Né? A cada Uhum. 10 nãos, você vai receber um sim. Como é que você interpreta isso, principalmente em relação aos teus mentorados? Acho que, Vini, a primeira coisa que a gente tem que quebrar é essa coisa de que o vendedor vai ouvir muito mais não do que sim. Porque Hum, nem todos são assim, né? Tem vários hum. vendedores que Você vê, ouvem isso já é mais uma sim. crença minha, né? É, Já é uma crença é uma minha. crença que vem com o termo vendas. Você vai ouvir muito mais não do que sim. Mas Uhum, não é sempre assim. Tem alguns vendedores que ouvem mais sim do que não. Eles têm uma taxa de uhum, conversão altíssima. Por que isso uhum. acontece? Então, o primeiro ponto é isso. Muito bom. Será que eu tenho que acreditar Muito mesmo que eu vou bom. ouvir mais não do que sim? Excelente, adorei isso. Primeira coisa que a gente tem que trabalhar. Segunda coisa que a gente tem que trabalhar é diminuir esse período que a gente chama na neurociência, a gente chama de período refratário, que é o período de reação emocional diante de uma adversidade. O não Uhum, é uma adversidade. E perfeito. o não, ele é uma forma de rejeição, né? Aham. Mesmo que você não encare como uma rejeição, na hora que você recebe o não, o seu cérebro, ele automaticamente ele produz uma química ali, porque é uma resposta do seu sistema nervoso simpático. E isso está relacionado lá aos nossos ancestrais, na época em que sermos expulsos do clã e da tribo, ele representava a morte. Por Aham. isso que o não, a rejeição, ela machuca tanto, né, os vendedores que estão mais expostos a isso o tempo todo. É praticamente como se estivesse sendo expulso do seu clã, da sua tribo, e isso representa a morte. Isso está programado no nosso cérebro. Lá no reptiliano. Lá no reptiliano, exatamente. Então, a gente precisa aprender a diminuir esse período refratário, que é esse período de reação emocional diante de uma frustração, e existem técnicas para isso. Existem técnicas, claro, que se você muda o seu pensamento, quando você fala, ah, eu recebi um não, mas é ainda não, esse pensamento, todo pensamento, ele vai gerar uma química. Os pensamentos não são inofensivos. Eu sempre falo isso, os pensamentos não são Legal. inofensivos. Todo pensamento vai gerar uma química que vai fazer você se sentir exatamente igual à maneira que você está pensando. Então, quando você fala ainda não, o que o seu cérebro entende? Eu estou numa curva, não cheguei lá ainda, mas vou chegar. Vai produzir uma química, né, menos. Uma química, às vezes, até positiva, né? De desafio, tipo, eu ainda vou Uhum, conquistar esse cliente, uhum. né? Então, uma pessoa da Prudente que já foi campeão de vendas, o Léo Koifman, e nossa, eu sou muito fã dele, porque ele tem uma mentalidade de crescimento, assim, absurda. Eu gostei do que ele falou um dia numa live, ele falou assim, sabe qual é o momento da venda que eu mais gosto?
E aí o pessoal falou, quando fecha, né? Ele falou assim, não, é quando o cliente vira pra mim e fala assim, eu não preciso de seguro de vida. Ele falou, cresce um negócio assim dentro de mim, que eu adoro aquele desafio. Ele falou, eu adoro poder chegar e encontrar maneiras de convencer essa pessoa que ela precisa e ela virar pra mim no final e falar, realmente, você tem razão, vamos fechar. Então, olha como ele encara Muito aquele bom. momento que geralmente as pessoas falam. Quando alguém fala, não, eu não preciso, né? Não preciso de seguro de vida. A pessoa já murcha, ela já fala, putz, nossa, Uhum. esse não vai. Ele não, ele cresce. Não é à toa que ele é campeão, né? Muito bom, muito bom. Adorei esse negócio que você falou desse período refratário, né, da nossa reação emocional sobre as coisas. E é super interessante porque isso aqui acontece muito. E eu consigo perceber que no início da minha carreira, se eu tivesse uma negativa, seja em qualquer situação, eu demorava muito para poder digerir aquilo. E eu percebo que as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que elas conseguem absorver muito rápido. Exato. É muito É rápido. muito Ela rápido. toma porrada, ela já vira outra face, ela já continua, ela vai pra cima, toma outra porrada e não continua. Tanto é que eu escrevi esses dias no meu Instagram que perseverança é o superpoder dos bem-sucedidos. Uhum. Mas na verdade você está me trazendo aqui um conhecimento técnico, neurocientífico, que é o período refratário. Exatamente. Que Então, eu interessante. penso, eu sempre eu gosto, adoro fazer analogias, porque as pessoas visualizam muito melhor meus exemplos, né? Então, pensa assim, eu falo, você entra no campo de batalha. Quando você entra na área de vendas e você vislumbra todos aqueles ganhos financeiros que geralmente são, As né, comissões. as comissões, principalmente nessa área que eu atendo, são altíssimas. Então, as pessoas entram ali vislumbrando, né, uma independência financeira muito jovem, enfim. Então, os olhos estão brilhando. Aí eles entram no campo de batalha. E aí no Uhum. campo de batalha começam a vir os tiros. Que são os tiros? Os nãos, os delays, os cancelamentos, né? O melhor Uhum. amigo que não quer nem te Talvez ouvir. até uma humilhação. Exatamente. Todos os tiros que o vendedor vai levando, né? Só que esses tiros, eles acontecem com todo mundo, desde os campeões de vendas até aqueles, né, que estão começando, que tem pouca experiência. Todo mundo leva tiro na área de vendas, né? Você tá no campo de batalha. Só que o que acontece? Esses tiros são balas de festim, eles não matam. Só Uhum. que para o cérebro imaturo, mata. Então ele recebe um tiro, e aí é o que eu chamo de caminhar para o lado. O que é o caminhar para o lado? É quando você vai, aí você conta para um, aí você conta para outro, aí você conta para a esposa, e aí você conta na sua cabeça de novo, e você vai alongando o período refratário. Então você vai caminhando para o lado. Uhum. Os campeões, por que eles chegam na frente? Porque eles não caminham para o lado, eles caminham para frente. Na hora que Boa. eles levam um tiro, eles falam: ai, levei um tiro, uma bala de festim, não mata, vamos caminhar para frente. Então imagina, cada vez que você tem uma adversidade, se você dá um passo para frente, e o que é o dar um passo para frente? É fazer alguma coisa que seja produtiva. Então, levei um não, eu vou ligar de novo, tomei um delay, né? Eu vou ligar para uma outra pessoa. Eu tô dando um passo para frente. No final do ano, Vini, você concorda que vários passos dados para frente, enquanto outros estão dando passos para o lado? E pensa, toda vez que você vai para lá, vai demorar um tempo para você voltar para cá. É o período Perfeito. refratário. Por isso que você falou, demorava muito. Por que você demorava Uhum. muito? Porque primeiro você alongava com seus pensamentos. Você pensava, poxa, essa pessoa não respeita o meu tempo, ela acha que o meu, sei lá, né, todos os pensamentos que você vai, lembra, produzindo uma química, então você vai tendo esses pensamentos. Você chega uma hora e fala, gente, eu tenho que reagir. Só que aí você tem esse período para voltar. Por isso que você demorava tanto. As Verdade. pessoas que são muito boas em vendas, elas não alimentam na cabeça delas, então elas não alongam o período refratário, elas estão caminhando para frente o tempo todo. E esses passinhos, pequenas vitórias se acumulam, né? E aí chega uma grande vitória lá no final. Muito bom isso, porque isso a gente está falando para destravar as vendas, mas automaticamente isso serve para a vida como um todo, né? Uhum. Serve para o relacionamento, serve para a prosperidade, serve para a família, serve para N situações. Ah, beleza, levei um tiro de festim. Eu gosto de uma frase do Mike Tyson que ele diz o seguinte: todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Beleza, levei o soco na cara, eu vou continuar caminhando para frente. Como é que faz isso? Como é que continua caminhando para frente? Como é que eu interrompo esses meus pensamentos que vão gerar uma química, que vão gerar uma certa descarga no meu corpo para poder dar um pause ali e começar uma nova sequência, uma nova programação? Bom, quando a emoção é muito forte, e às vezes porque às vezes eu falo, não é um tiro nem de festim, é um tiro de bazuca. Às vezes eles levam uns tiros de bazuca. E, e aí tem a técnica do tapping, que é uma técnica que é muito simples, é auto-aplicável. Quando você estimula determinados pontos do seu corpo, você manda um sinal.
instantâneo para a amígdala no sistema límbico, que é a parte do seu cérebro que controla as suas emoções. Você manda um sinal instantâneo para ela parar de produzir a química. Então você não precisa nem acreditar, é só você fazer. Se você Uhum. fizer, você vai diminuir o período refratário imediatamente. Essa é uma das técnicas. Mas, eu não conheço o tapping, não sei nem como fazer. Aí é o que eu sempre falo. Existem 3 maneiras inteligentes de pensar diante de uma adversidade. Você ouviu falar disso? Uhum. Você é super inteligente, Vini. Te desafio a encontrar uma 4ª maneira inteligente de pensar. Vamos lá, vou tentar. Tá? Vamos primeiro definir o que é uma maneira inteligente de pensar. É um pensamento que vai melhorar o seu cérebro, porque o cérebro é neuroplástico, ou você está melhorando ou piorando ele, né? Certo. E que vai produzir uma química positiva no seu corpo, que vai fazer você se sentir bem, motivado, querendo caminhar para frente, certo? Isso é um Certo. pensamento inteligente. Então, diante de uma adversidade, você só tem 3 opções. Primeiro, ou você se retira da situação, não necessariamente nessa ordem, né? Mas vamos pensar, Tá. você está num relacionamento abusivo com uma pessoa que bate em você. O pensamento mais inteligente não é reclamar, é se retirar dessa situação, Se certo? afastar. Se afastar. Mas muitas vezes a gente não consegue se retirar das situações, das adversidades. Por exemplo, acabei de ter um grande cancelamento que vai impactar meu bônus. Você vai, eu vou sair da empresa porque. Não, não é a situação, né? Sim. Qual é a segunda maneira inteligente? Você tenta mudar a situação de alguma forma. Então, consigo reverter esse cancelamento? Tem alguma coisa que eu possa fazer para reverter esse cancelamento? Né? Ou o que eu preciso fazer para compensar o bônus que eu acabei de perder? Então, você vai ter um pensamento de mudança. O que eu faço para Uhum. mudar? Não consigo me retirar da situação. Não consigo mudar a situação. Só te resta uma única alternativa, que é qual? Aceitar. Mudar a sua percepção sobre a situação. Hum. Você muda a sua percepção de maneira que te sirva. Então, por exemplo, Ah, tá. São formas inteligentes. Boa. formas inteligentes de pensar Então você diante se de adversidade. afasta, você muda a situação ou você muda a sua percepção. Vou te dar um exemplo prático. Teve um life planner que dirigiu por 2 horas no trânsito de São Paulo. Chegou lá, tinha agendado uma reunião com o cliente. Ele ouviu o porteiro falando com o cliente e ouviu o cliente falando: fala que eu não tô. E ele ficou muito, muito possesso de raiva, voltou pro escritório e chegou lá e começou a falar com o MFA dele, que é tipo diretor, né? E começou a falar: gente, é muito desrespeito, o cara acha que o tempo dele é mais importante que o meu. E assim, com muita raiva. E aí o MFA dele falou assim: vou te fazer algumas perguntas. Vou te fazer umas 4 perguntas. Quanto tempo você dirigia antes de entrar na Prudential para chegar no seu trabalho? Aí ele falou: eu dirigia 1h30, 2 horas, depende do dia, né? Tá, quanto que você ganhava? Eu ganhava 8.000. Quanto que você ganha agora? 40.000. Então me desculpa, mas essas 2 horas no trânsito tá muito bem pago, você não acha, não? Aceitada. E é isso, é mudar a sua percepção, porque quando você Boa. pensa, eu sou pago para tomar delay, porque é isso, eu sou Uhum. pago, porque se eles não tivessem tanto delay nessa área de seguro de vida, se eles não tomassem tanto delay, eles não teriam a comissão que eles têm. Se fosse só tirar Uhum. pedido como Coca-Cola, Boa. eles não ganhariam o que eles ganham, Boa. né? Ganha bem porque dá trabalho mesmo. Exatamente. Então, é mudar a sua percepção. Quando você muda a sua percepção em relação ao delay, você não vai. E por que isso é importante? Vai mudar lá o delay com o cara? Não, mas vai mudar toda a sua energia para fazer uma próxima É. reunião. A forma que você enxerga determina o sentimento que você vai ter diante daquela determinada situação, que vai determinar descargas no seu cérebro que vão despertar sentimentos que vai te travar ou não. Exatamente. Boa. Exatamente. Boa, boa. Ou seja, a pessoa trava porque ela tem uma percepção equivocada sobre aquilo que ela está fazendo. Uhum. Eu percebi no meu time comercial recentemente, a gente estruturando um processo de venda mais robusto, vendendo produtos mais caros. O pessoal tava tenso antes de ligar, sabe? Tipo assim, ai meu Deus, eu vou ligar, mas e se não me atender? E se eu perder essa venda e tudo mais? Se começa a venda dessa forma, já começou perdendo. Já Uhum. começou perdendo, porque isso vai se retratar na sua voz, na sua ligação, na sua convicção, que é o que você fala tanto, você defende tanto, você bate muito na tecla, e eu tenho batido nessa tecla também. Porque vendas é energia. O nível da energia que você vai utilizar vai depender do nível de convicção que você tem daquilo que você está falando. E eu aprendi Totalmente. com você convicção em 3 níveis. Uhum. Convicção em acreditar nela mesma, acreditar no que ela está fazendo e acreditar, por último, nos resultados que ela vai ter. Não é Exatamente. isso? Fala Exatamente. mais um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro, então, como eu disse, é a convicção em si. Qual que é a sua autoimagem? Você tem orgulho Uhum. de ser vendedor, você tem orgulho, você acredita na sua capacidade, qual que é o seu diálogo interno? Como que você fala?
consigo mesmo, primeira coisa. Segundo ponto é a convicção naquilo que você vende. Você tem a convicção de que você está levando uma solução para as pessoas? Os grandes vendedores, eles têm isso. E convicção, Vini, não é um processo mental. É um processo mental e emocional. É as Boa. duas coisas. É uma coerência cerebral, uma coerência cardíaca. Tanto que muitos vendedores, eles só passam a ter essa convicção mais forte depois que eles pagam, por exemplo, um primeiro benefício. E aí eles veem, de fato, a Uhum. diferença que eles fazem na vida de uma pessoa. Então, quando que eu percebo que as pessoas não têm tanta convicção? Porque eles sempre falam, não, convicção no que eu tenho. Eu tenho muita convicção. Quando Hum. eles falam pra mim assim, eu não ligo porque eu não quero incomodar, Uhum. eu não quero ser chato, eu não quero ser Uhum. insistente. Existe alguma ferramenta para medir esse nível de convicção ou não? Bom, tem o Psyche, que é aquela técnica que a gente consegue medir Cara, o essa que você técnica eu realmente acredita. adorei. Ela é incrível. Saquei. Muito boa. É. Muito boa. Sai que aí você consegue medir subconscientemente se aquilo que você está dizendo é verdade ou não, e você consegue reprogramar isso do ponto de vista subconsciente. Tá? O Psyche faz isso. O E esse é um tapping também papo faz isso. profundo já, né? Esse É, já é um papo profundo. Tem que é, colar com Lisiane para poder entender como é que funciona esse exatamente. rolê aqui. Sim. O tapping ajuda muito nisso, porque vamos pensar assim, ó, tem um diabinho e um anjinho dentro da cabeça do vendedor, certo? Tá. O diabinho tá falando assim, você vai incomodar, você vai ser chato, você tá ligando na hora errada, liga depois, né? Uhum. E tem um anjinho que fala: "Ei, cara, você tá levando uma coisa legal pra pessoa". Só que qual que é o alimento do diabinho? Medo, ansiedade, angústia, insegurança, culpa, né? Então, quanto mais emoções negativas você estiver sentindo, mais forte o diabinho vai estar na sua cabeça, você concorda? Perfeito. E o anjinho, qual que é o alimento dele? Motivação, gratidão, alegria, determinação. Só que você está sentindo tudo isso aqui, você não está sentindo isso, né? Então, o que que eu faço com os meus clientes? Que é o que a gente faz com o tapping. O que eu falo, a gente vai enganar o diabinho. Como que a gente engana o diabinho? A gente deixa ele falar. Só que quando você faz o tapping, você manda um sinal para a amígdala, no sistema cerebral, que é a Interrompe. parte que produz as químicas, interrompe isso. Então, começa a perder a força. No momento em que as emoções subsidem, né? Elas diminuem de intensidade, o diabinho ele perde a força. Aí o que que a gente faz? A gente vai alimentar o anjinho, que Tá. é eu tô levando uma solução, posso mudar a vida das pessoas, né? Dentro do negócio de seguro de vidas, de O fato, tapping é uma quebra de padrão. você quebra um padrão neuroquímico. Uhum. Uma ferramenta incrível, muito pouco utilizada. Tem várias pessoas que já olham e falam assim: nossa, Isso imagina, não funciona. isso não funciona. Mas no momento que você entende a ciência por trás, e mais do que isso, não precisa nem entender ciência, no momento que você experiencia, quantas pessoas eu já atendi que entram assim, angustiadas? Eu sempre pergunto, de 0 a 10, qual é o nível de desconforto que você está Uhum. sentindo agora com base nesses pensamentos que você está tendo? 10. Depois de uma sessão, ela sai, às vezes, 0, não tô sentindo mais nada. Uau. É Muito incrível, bom. né? Muito bom. Muito bom. Então tem que ter uma quebra de padrão. E aí, vamos lá. Se a pessoa ela tá sentindo tudo isso, ela tá com esse pensamento, vale a pena ainda assim ela ligar, ela entrar em contato, ela tentar vender? Ou é melhor de fato interromper esse padrão para depois tentar a oportunidade? Na minha opinião, a autorregulação emocional ela é muito importante. Porque se você está se sentindo assim, você vai transmitir isso no tom da sua Ou voz, seja, tem na uma grande maneira. chance de perder a venda. Tem uma grande chance. Então, eu sempre falo para os meus clientes: tira 5 minutos, faz um tapping. Ah, não sei fazer tapping. Faz uma postura de poder. Uhum. Você conhece as posturas de poder, Sim, da né? Mulher Maravilha, Mulher do Maravilha, do super-herói. Vencedor. Quando você faz isso por 2 minutos, olha o que acontece no seu corpo. Você diminui o cortisol, que faz você se sentir inseguro, com medo, em 25%, e você aumenta a testosterona, que faz você se sentir empoderado, ser mais assertivo, mais Uhum. confiante, em 20%. Então, imagina, 25% menos cortisol, 20% mais testosterona. Se você faz isso por 2 minutos, você já muda a química do seu corpo. Muito bom. Então, não sei fazer nada, não sei fazer tapping, não consigo pensar de maneira inteligente. Faz a postura de poder. Tem muitas ferramentas para a gente usar para mudar essa neuroquímica. Mas eu recomendo que você se autorregule primeiro, antes de fazer uma ligação, para você não perder aquela oportunidade, Eu né? também penso isso. Concordo com você. E acredito que toda venda ela começa na nossa cabeça.
Toda venda começa na nossa cabeça. Se eu começar essa venda, eu costumo brincar com os vendedores dizendo o seguinte, olha, o cliente ele entra na loja, por exemplo, se é um atendimento presencial, se o cliente ele entra na loja, você bate o olho nele e fala assim, esse aí não tem dinheiro não. Já começou perdendo. É. Já começou perdendo. Primeiro, eu acredito que as pessoas não precisam de dinheiro para comprar. Alguém pode até discordar de mim, mas eu provo. Porque as pessoas compram o que elas não gostam para impressionar pessoas que elas não gostam. As pessoas compram o que elas não precisam para agradar quem elas não gostam com dinheiro que elas não têm. Pega cartão emprestado, faz o empréstimo, então não precisa do dinheiro, ela arruma, ela consegue, ela levanta, ela dá um jeito, ela se vira. Então o primeiro ponto é esse. Agora, se na minha cabeça eu já começo a criar uma imagem em relação a outra pessoa, ou então até mesmo em relação a mim, acabou, já comecei perdendo. Então, você falou sobre essa autopercepção, né, sobre essa autoimagem e a autoimagem relacionada ao outro também, né? Poxa, se acha que ele não tem muito cara que compra isso, então você já perdeu essa venda. Na sua própria cabeça, suas ações não serão condizentes com isso. E eu mudei na minha cabeça, eu conheci um cara chamado Grant Cardone, lá dos Estados Unidos. Esse cara, ele é um grande vendedor. Ele tem um livro chamado 10X, que ele fala muito sobre mediocridade e obsessão, que você tem que ser obsessivo em todas as áreas da sua vida, em especial na venda e finanças. Hoje esse cara deve ter mais de 10 mil imóveis ao longo do mundo inteiro. Enfim, esse cara, ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele falou assim, todas as vezes que eu vou pra rua, eu começo a pensar, quem tá com o meu dinheiro? 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 E aí todas as pessoas que ele ia negociar, ele já pensava, essa pessoa tá com o meu dinheiro. Ela não sabe ainda, mas tá com o meu dinheiro, né? Então ele já partia, ele já presumia, já estava fechado o negócio, já estava tudo certo. E automaticamente ele ia desenvolvendo melhor, né? Então eu acho que é muito disso também. O que você está falando, e eu estou resumindo em outras palavras, é essa autoimagem e a imagem do outro e o resultado que você vai ter na sequência. E aí vejo que você acabou de complementar. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Geralmente, as pessoas elas travam na parte das vendas e você vai ajudar elas a destravarem isso. Perfeito. Existem várias técnicas cientificamente comprovadas que você utiliza, mas às vezes a pessoa nem percebe que ela está travada. Como é que a gente poderia criar consciência de que essa pessoa realmente estava travada? Não, você quer ter consciência das suas crenças? Você olha os seus resultados. É isso. Tinha que ser tão violento assim, meu Deus do céu. Mas é isso. Bateu forte aqui agora, pessoal. Meu Deus. Você quer ter convicção das suas crenças, é só olhar seus resultados. Se o seu resultado não condiz, não é compatível com o que você tanto queria, então é porque a sua crença é ruim. Exatamente. Ou forte, né? A sua crença é forte, só que na direção ruim. Exatamente. Fala mais disso. Bom, é isso. As nossas crenças, imagina, 95% de quem nós somos é subconsciente. 5% de quem nós somos é o consciente. Eu gosto daquela analogia da formiguinha e do elefante. Né? Então, a formiguinha fala, eu quero ganhar 50 mil, 100 mil, eu quero ser campeão de vendas. Só que essa formiguinha é 5% de quem nós somos. Né? Muito pouquinho. E ela está nas costas do elefante, que é o subconsciente, que representa 95% de quem nós somos, que está falando, não vai. Você não vai ser campeão. Você não vai ganhar 50 mil. Até parece. Mil. Você não vai, você não é bom o suficiente, você não é merecedor, o dinheiro é algo ruim. E aí eu te pergunto, para onde que a formiguinha vai? Para que direção que ela vai? Para onde o elefante quiser ir. Para onde o elefante quiser ir. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é assim, para onde que a minha vida está indo? Porque é para lá que o elefante está te levando, né? É a voz do elefante. Outra maneira de identificar suas crenças é coloca um objetivo, né? Fala, eu vou atingir essa meta. Aí você observa os rabinhos. O que são os rabinhos? É o que vem imediatamente após você colocar uma meta para você. É a voz do subconsciente, porque o subconsciente, ele trabalha com o estímulo e a resposta. Tem um estímulo e já responde imediatamente. O subconsciente é assim. Então você fala, eu vou bater minha meta, eu vou ganhar 50 mil no mês. Imediatamente já vem, 50 mil é muito, você não vai conseguir, você não tem mercado para isso, você não tem cliente para isso. Você não é bom o suficiente para isso. Esses rabinhos são a voz do subconsciente. E é ali que a gente tem que trabalhar. Legal. Eu costumo brincar dizendo que o subconsciente é como se fosse um galpão no escuro e a sua consciência uma lanterna pequena. Então, não é porque tá no escuro que não existe.
tá lá, tá? Tem um monte de pilhas ali de coisa, um monte de lixo, mas a sua consciência é uma lanterninha que você aponta só para onde você quer. E Uhum. às vezes tem um monte de entulho lá que você não quer mexer. E eu consigo identificar isso muito nos empresários quando a gente está falando, por exemplo, de construção de time. O empresário que ele já teve um negócio, que já prosperou em algum momento, e depois o negócio não foi tão bom assim, ele teve dificuldades financeiras, que ele vai querer eliminar é time. Só que se ele ainda tem isso na veia, ele vai querer fazer outros negócios. E aí o próximo negócio que ele não tem pessoas. Uhum. Ele sofreu um trauma lá atrás, ficou registrado e agora ele não cresce o quanto ele poderia crescer, porque ele tem medo. Medo de quê? Do custo fixo, da folha de pagamento, de novos compromissos. Então ele fica traumatizado. E aí é como se ele fosse manco. É. Porque ele tem muito potencial para fazer, para usar, para avançar, para conquistar, mas ele ainda fica preso naquelas crenças que ele foi construindo por conta de traumas lá do passado. Faz Perfeito. sentido isso ou não? Total, exatamente. O que que acontece quando a gente tem um trauma? Né? O que que seria um trauma? É quando alguma coisa acontece, muda a nossa química interna, então tem uma descarga, né, de hormônios de estresse que muda nosso estado emocional e o cérebro tira uma foto daquilo. Quanto maior a intensidade da emoção que você sentir, mais o seu cérebro vai prestar atenção no que aconteceu e vai tirar uma foto daquilo. E aquilo fica Uhum. gravado com um padrão neuroquímico. E aí, obviamente, você vai tentar evitar passar por aquilo de novo, porque o seu cérebro vai evitar que você sinta dor. E aí você segue tendo comportamentos que são contrários aos seus objetivos por conta disso. Muito bom. Sensacional. Sensacional. E aí, como é que faz para poder curar isso? Me Mais uma contrata, vez, né? me Vai ter que ir contrata. atrás da Lisiane, vai ter que fazer uma mentoria com ela, vai ter que fazer um processo com ela. Inclusive, eu irei fazer, porque, cara, é absurdo, assim. A gente acha que não tem crença, mas é o tempo inteiro. Todo faturamento que você tem, todo nível que você vive, na verdade, é um reflexo exato das suas crenças atuais. E aí, para você avançar para a próxima fase, você vai ter que adquirir novas crenças. Mas para adquirir essas novas crenças, tem que quebrar as anteriores, não é Isso isso, aí, Lisiane? exatamente. É um modelo biológico de mudança. Você tem que desconstruir o velho para construir o novo. Por Uau. quê? Porque o velho já é tão solidificado, já está tão cimentado, que você tenta construir o novo em cima dele, não tem chance, é algo muito novinho, né? Então a gente tem que desconstruir o velho, tem que tomar consciência do velho para conseguir construir novas crenças. Legal. Isso E é como é que fundamental. faz para o povo te contratar, Lisiane? Bom, a gente vai fazer o lançamento Primeiro que agora do tem, Destrave Suas. e ainda tem uma lista de espera, né? Ainda tem uma lista de espera, ainda tem isso. Não Tem. é só contratar. Tem. Tem lista de Para espera. as sessões individuais, para mentoria, sim, tem uma lista de espera de umas 60 pessoas no momento. Uau. Mas a gente vai fazer agora o lançamento do Destravar, né? Destrave. Para atender, para atender um grupo maior de pessoas, né, que tem uma demanda muito grande. Muito bom, muito bom. E aí, só para a gente não perder, Vini, a gente estava falando dos 3 pilares de convicção, faltou o último, né? Que é o de atingir Manda. seus objetivos. Né? O que eu vejo? Que as pessoas que estão lá em cima, né? Que estão tendo uma performance muito, muito grande na área de vendas, elas têm uma convicção muito grande quando elas falam assim, eu vou ser campeão. Eu já ouvi algumas pessoas falando para mim, eu vou ser campeão, Chega anota a aí. ser arrogante para É pessoas de mentalidade fraca. assim que as pessoas veem. Cacetada. Muito bom. Mas como é que elas chegam ao ponto? Aí que tá. Como é que uma pessoa chega ao ponto de falar, eu vou ser campeão e sentir essa convicção? Porque lembra que não é só cabeça, é cabeça e emoção. Os dois têm que estar. Se sua cabeça fala uma coisa, se o seu corpo fala outra, mente e corpo estão em oposição, qual que ganha? O corpo. O Uhum. corpo representa as emoções, representa o subconsciente. Né? Então, o meu trabalho é fazer com que mente consciente, subconsciente, mente e corpo estejam na mesma direção. Você fala uma coisa, seu corpo confirma, certo? Certo. Esse é o meu trabalho com as pessoas. Então, quando essas pessoas falam eu vou ser campeão, é uma coisa extremamente desafiadora. Como é que elas conseguem isso? Você acha que do nada elas falam vou ser campeão? Não, elas construíram isso, falando se eu falei que eu vou fazer tal coisa, eu Eu vou vou fazer. fazer. Se eu falei que eu vou pegar X recomendações, eu vou pegar X recomendações. Se eu falei que eu vou fazer X agendamentos, eu vou fazer X agendamentos. Honrar a sua palavra. Exatamente. E aí elas começam a ensinar o cérebro delas que quando elas falam que vão fazer uma coisa, elas fazem. E aí o que acontece? Na hora que ela coloca uma meta extremamente desafiadora,
o cérebro apoia, o elefantinho já tá adestrado, Uhum. né? Mente consciente, O subconsciente. elefante só tá esperando o comando da formiga. Exatamente. E aí coisas extraordinárias acontecem mesmo. É Uau. impressionante, quando o seu subconsciente está alinhado com o seu consciente, coisas extraordinárias acontecem. Uau. Muito bom. Lisiane, como é que faz pro povo te achar aqui, hein? Bom, eu tô no Instagram, Lisiane, Lysiane, _ Fonseca. Esse é o meu Instagram. Me encontra lá. Pronto. É isso aí, pessoal. Gostaram do bate-papo com a Lisiane? Deixa seu comentário aqui. Vai lá, segue ela, manda para ela um direct. Olha, assisti lá no canal do Vim e tal, não sei o quê, para poder destravar suas vendas e você ir para o próximo nível e bater recorde de faturamento. Mensagem final para o pessoal, Lisiane. Bom, eu gosto de falar sempre o seguinte: nós estamos sentados no ombro de um gigante, que é o nosso subconsciente. A gente precisa aprender a cochichar no ouvido do gigante aquilo que a gente quer. Ou seja, a gente precisa aprender a falar a língua do subconsciente para que ele nos apoie nos nossos objetivos. Então, contem comigo para fazer esse trabalho. É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.